Plenário do STF. A imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio, em letras brancas, direto do plenário. De volta e direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Abertura da quinta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Abre a sessão no plenário físico do STF o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Ata da quarta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência. Também no plenário físico do STF, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h31, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata. E vou, então, proceder ao chamamento do primeiro processo da pauta. Presidente. Pois não. Presidente, permita, antes de iniciar o julgamento, rapidamente, aqui... Intervém o ministro Alexandre de Moraes. A Vossa Excelência, porque hoje, obviamente, Vossa Excelência... Também no plenário físico do STF. Faz 10 anos que Vossa Excelência assumiu a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Dia 3 de março de 2011, assumiu a cadeira do ministro e professor Eros Grau, coroando uma carreira maravilhosa dentro do Poder Judiciário, uma carreira maravilhosa de Vossa Excelência que começou no Ministério Público do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, assim como eu, Vossa Excelência também foi promotor de justiça, depois juiz de primeira instância no Rio de Janeiro, desembargador, ministro do Superior Tribunal de Justiça e, finalmente, assumindo há 10 anos atrás a cadeira no Supremo Tribunal Federal, com amplo, e faço questão aqui de relembrar, com amplo reconhecimento do Senado Federal, uma das maiores votações em aprovação, 68 votos pela aprovação da indicação do nome de Vossa Excelência. E nesses 10 anos, e durante toda a carreira de Vossa Excelência... Ministro Alexandre de Moraes, à esquerda da mesa em formato da letra U invertida. Sempre é importante, dentro da composição do Supremo Tribunal Federal, termos também juízes de carreira que iniciaram na primeira instância, conhecem todas as agruras, todos os problemas do Poder Judiciário. Isso, com certeza, já vem auxiliando e irá auxiliar a presidência de Vossa Excelência, mas também um grande orgulho para todo o mundo acadêmico. Vossa Excelência, que tem uma formação acadêmica extremamente sólida e que, entre outros legados já deixados para todo o sistema jurídico brasileiro e de educação, deixou o Código Civil, o Código de Processo Civil brasileiro, o qual Vossa Excelência presidiu a comissão. Então, é uma grande satisfação e, por isso, me perdoem os colegas, fiz questão de fazer... Com a palavra o ministro Alexandre de Moraes. No plenário físico do STF, que também são coroados... Ao fundo vista de algumas poltronas, todas vazias. Num momento extremamente importante para o país, num momento difícil para o país, no momento em que, lamentavelmente, já temos, na pandemia, mais de 260 mil mortes, mas temos na condução do Poder Judiciário brasileiro, Vossa Excelência, que com firmeza, sabedoria, vem mantendo a prestação jurisdicional sem nenhuma interrupção. A Justiça, de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, seja da parte jurisdicional, seja administrativa também, sob presidência de Vossa Excelência, no Conselho Nacional de Justiça, a Justiça vem auxiliando dentro das suas competências a condução dessa gravíssima pandemia. E o Poder Judiciário não poderia estar em melhores mãos do que nas mãos de Vossa Excelência e parabenizo novamente por 10 anos de uma carreira brilhante no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Senhor presidente, posso pedir a palavra aqui um minutinho? Primeiro, fiquei morrendo de ciúmes. Intervém o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Alexandre de Moraes, a quem cumprimento pela feliz lembrança
e pela oração muito precisa que documenta a carreira de Vossa Excelência, que eu acompanhei a cada passo. Alexandre, eu estive presente na prova oral do concurso do, então, Luiz Fux, que era meu professor, e depois nos tornamos colegas na UERJ, e acompanhei passo a passo a carreira vitoriosa dele, passando pelo STJ, pela elaboração do Código de Processo Civil e pela chegada ao Supremo. Sempre bom caráter, sempre bom amigo, sempre íntegro. E a lembrança do ministro Alexandre, eu não guardo essas datas não, viu? Mas uma lembrança extremamente merecida, e eu me associo a ela, te mandando um abraço muito afetuoso. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, procurador-geral, doutor Augusto Aras. Senhor presidente, o Ministério Público se associa a todas as manifestações de homenagens justas e merecidas dirigidas... Intervém o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. No 10º ano em que se comemora a chegada à Suprema Corte. Receba os nossos melhores votos de sucesso, especialmente na condução dos destinos do Judiciário brasileiro. Eram os nossos votos, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Luciana pediu a palavra? Só abrir o microfone. Tá. Senhor presidente, também eu, em nome da Advocacia Geral da União, recebi do ministro Levi essa doce incumbência de cumprimentar Vossa Excelência e desejar todo o sucesso e dizer que a Advocacia da União, a Advocacia Pública, está sempre à disposição de Vossa Excelência, sempre à disposição do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada. Muito obrigado. Isso é covardia, mas vamos tentar reagir, né? De alguma maneira. Ao centro da mesa, o ministro-presidente Luiz Fux. Hoje, realmente, eu acordei com várias sensações dúbias de agradecimento, tristeza, saudade. E, acima de tudo, de júbilo. A nossa vida de homem público é uma vida de doação. Mas, quando essa doação é reconhecida, na verdade, nós nos doamos porque somos depositários daquilo que pertence ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Com a palavra, o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte Brasileira. No horário que ele devia estar acordando, eu recebi uma longa mensagem do nosso querido e saudoso decano, ministro Celso Mello. E não fosse aquelas palavras a me emocionar, agora esses queridos amigos, Alexandre de Moraes, um amigo que parece ser já um amigo de longa data, tal como o Beto, que tive a oportunidade de viver na minha juventude, agora trabalhamos juntos, sempre para o meu prazer, para a minha honra. Eu primeiro eu tenho da minha fé no sacrário do meu coração o dever de agradecer a Deus que me deu essa oportunidade ímpar, um juiz de carreira, de chegar ao Supremo Tribunal Federal para exercer essa missão tão nobre, qual seja a de defender a Constituição, a democracia, o republicanismo, a ética da sociedade, os valores morais, as liberdades, todas elas, liberdade de expressão, de crença, de imprensa e a tutela das minorias vulneráveis. Também eu quero agradecer aos eminentes colegas que, através desse convívio, me ensinaram o quão importante é consagrar uma vida em prol da justiça. Todos, para mim, representam um exemplo de vida, um exemplo de intelectualidade, um exemplo de bem servir à sociedade brasileira.
trabalhamos em colegiado, mas sempre sob o signo de que o dissenso não é a discórdia. O dissenso faz parte da independência jurídica de cada um dos ministros. Não poderia deixar de agradecer a minha equipe leal, que está junto comigo há 10 anos, e como representante dessa equipe, a minha estimada chefe de gabinete, Patrícia Pertence, o juiz Pedro Felipe, todos os assessores que estão lá comigo desde sempre e que compartilhamos ali momentos de aflição profissional e, às vezes, até de aflição vivencial. Eu não estaria aqui também não fosse a minha família, que é o meu porto seguro e a melhor parte de mim mesmo. E sou um homem determinado. E, mercê de nós termos multifárias funções, ainda ontem passei a noite e a madrugada atuando para que o judiciário tenha respeitado nenhum privilégio, nenhuma prerrogativa, porque eu acho que nós temos que estarmos juntos e solidários com o Brasil nesse momento tão difícil. Nós também lutamos pelo equilíbrio fiscal, lutamos por todas as medidas adotadas pelo país para a manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro e posterior desenvolvimento econômico. E sempre a minha preocupação é com a imagem do tribunal, e com as necessidades básicas do tribunal. Não queremos nenhum privilégio, apenas nós precisamos de fonte de custeio para pagar nossas despesas. E somos solidários com o Brasil e com o governo nessa tarefa do equilíbrio fiscal da nação. E, por fim, eu quero reiterar as palavras tão carinhosas que foram aqui dirigidas do nosso decano, que esteja nos assistindo, acordar 6 horas da manhã com uma mensagem dele, eu acordando e ele certamente indo se recolher, porque os horários do nosso decano eram tão invertidos, um homem trabalhador ao extremo. E com essas palavras agora acrescidas do meu querido amigo Alexandre Moraes, que as nossas famílias fizeram uma amizade rápida, e esse amigo da vida toda, da primeira hora, Luiz Roberto Barroso. Eu trago aqui no meu telefone algo que eu li certa feita e botei na fotografia. Ele é essa pequena frase de Daisaku Ikeda, que é um filósofo japonês. O presidente consulta o seu aparelho celular. Mas eu me encantei com isso, porque eu acho que nós vivemos um momento de flagelo que temos que nos alimentar de otimismo. E ele, sobre o otimismo, e principalmente esse otimismo prospectivo para o futuro, ele dizia: os resultados do amanhã serão visíveis nas causas que fazemos hoje. Vamos semear as sementes, uma a uma, e vencer no presente pelo bem do nosso futuro. Então, essa é a nossa missão. Sempre digo que existimos e estamos aqui pelo nosso país. Muito obrigado a todos pela amizade, pelo convívio, pelo respeito às adversidades. E desejo que Deus cuide de nós para que o país possa se reerguer e, com ele, o Supremo Tribunal Federal estará também a serviço da nação brasileira. Lutamos pela vida e pela esperança. Muito obrigado. Eu chamo agora para julgamento a ação rescisória 2297, procedente do Paraná. Com a palavra o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux. Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida. E está aqui, após fundo, parede de mármore clara. A realização das sustentações orais, o julgamento. O ministro usa uma toga preta sobre os ombros. Oportunidade
que o ministro Edson Fachin fizesse o relatório e, posteriormente, proferisse o seu brilhante voto, que eu não li, mas já gostei. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Peço licença a Vossa Excelência, que já se pronunciou, e aos eminentes ministros que já se pronunciaram, para subscrever com viva emoção a homenagem que lhe faz o eminente ministro Alexandre de Moraes. Ministro Edson Fachin. Tenho pelo menos 3 grandes razões para me associar. Em primeiro lugar, o ministro fala por videoconferência. Eis que Vossa Excelência se mantém no patamar superior das grandes presidências do Supremo Tribunal Federal. Aqui cheguei na presidência do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que foi sucedido pela eminente ministra Carmen Lúcia e que a seu turno foi sucedida pelo eminente ministro Dias Toffoli. E Vossa Excelência, cumprindo com zelo a sua missão, se mantém com brio e serenidade nesse alto patamar do exercício institucional da chefia do Poder Judiciário brasileiro. A segunda razão é uma razão acadêmica. O ministro Luiz Roberto Barroso falava e eu ficava aqui me lembrando de tantos eventos, encontros acadêmicos, atividades que no âmbito da graduação e da pós-graduação em Direito no Brasil, juntos terçamos algumas armas. E aí nasceu uma amizade que já perdura por décadas. E em terceiro lugar, senhor presidente, a razão, se me permite a licença vernacular, é coracional. Vossa Excelência, em mim, é antes de tudo e acima de tudo o amigo Fux. Meu abraço, meus cumprimentos e meus parabéns. Por videoconferência, o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ao fundo, parede branca. Ministras, esta matéria que está aqui vertida para nosso exame diz respeito a um tema cujas sustentações orais, tanto da advocacia pública quanto da advocacia privada, já bem aqui expuseram. E é um tema do perfeito conhecimento das eminentes ministras, dos eminentes ministros, do senhor doutor Procurador-Geral da República e de todos os que acompanham o presente julgamento da ação rescisória 2297. Distribuir a Vossas Excelências a percepção que tenho da matéria e que trago para esse debate, e por isso, senhor presidente, levando em conta até mesmo que é uma discussão que arredonda a casa dos 20 anos nesse Supremo Tribunal Federal, vou procurar fazer uma síntese e colocar-me, evidentemente, ao dispor dos eminentes pares em sendo necessário. Eu inicio fazendo um registro também, senhor presidente, que a percepção que tive, inclusive veiculando decisão monocrática da matéria, levou-me a reconsiderar e a remeter o tema para o exame deste plenário, a fim de que tema tão importante, embora bastante nítido, merecesse, como a parte almejou, um desate do colegiado maior do Supremo Tribunal Federal. Por isso digo em síntese, senhor presidente, que estamos diante desta ação rescisória 2297, rescisória ajuizada ante mudança jurisprudencial com vista a rescindir julgado. O julgado foi o recurso extraordinário 350-446 da relatoria do eminente ministro Nelson Jobim, que também honrou este Supremo Tribunal Federal e também a presidência do Supremo Tribunal Federal, com uma contribuição indelével como jurista e como republicano olhar sobre as matérias do direito, julgamento esse cujo resultado restou publicado em 6 de junho de 2003. A controvérsia de fundo diz respeito
ao direito de creditar-se de IPI referente às aquisições de insumos e matérias-primas isentos, tributados à alíquota zero, e a ementa, que é a ementa do julgamento primeiro, ou seja, de 18 de dezembro de 2002, está vertida em suma na seguinte dicção: se o contribuinte do IPI pode creditar o valor dos insumos adquiridos sob o regime de isenção, e não existe razão para deixar de reconhecer-lhe o mesmo direito na aquisição de insumos favorecidos pela alíquota zero, pois nada extrema na prática as referidas figuras desonerativas, notadamente quando se trata de aplicar o princípio da não cumulatividade. A isenção e a alíquota zero lá se assentou em dezembro de 2002, a isenção e a alíquota zero em um dos elos da cadeia produtiva desapareceriam quando da operação subsequente, se não admitido o crédito, recurso não conhecido. Pois bem, a matéria de fundo parece-me inegavelmente nítida, nada obstante, creio, e do exame que fiz após a remessa a este colegiado maior, emergiu este limite, há um limite que entendo presente, e é isso que trago ao exame e à deliberação colegiada, entendo presente na compreensão do juízo rescindendo. E esta compreensão que me leva a propor o não conhecimento da ação rescisória limitado ao juízo rescindendo nessa medida, tem em conta as seguintes premissas. A primeira: em pauta, a ação rescisória 2297, União contra Nutriara Alimentos LTDA. Que modificou-se em prol da... Quem vota por videoconferência é o ministro Edson Fachin. 343 deste tribunal, também em demandas que veiculassem matéria de índole constitucional à luz do princípio da segurança jurídica. Me permito relembrar o enunciado, porque aqui entendo como sendo nuclear ao desate desta dimensão do juízo rescindendo. Diz o enunciado: não cabe ação rescisória por ofensa literal do dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Pois bem, à luz dessa primeira premissa, assento que à época do julgamento havia compreensão de que presente estava o direito de creditamento de IPI nos casos de isenção e alíquota zero. Esta é a primeira premissa. A segunda: a razão de ser da rescisória, o estímulo, portanto, para a propositura da rescisória, e isto não é negado nem na inicial, nem o foi, por evidente, na escorreita sustentação oral da ilustre doutora Luciana, que sempre tem brindado esse colegiado com suas sustentações orais. A razão de ser foi a mudança da jurisprudência. Então, está em jogo saber se a rescisória instrumental voltada à uniformização da jurisprudência quanto ao creditamento de IPI, no caso de isenção e alíquota zero, ou seja, se este limite se coloca efetivamente. Precisamente a respeito do creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, vem à colação o enunciado do tema 136 da Sistemática da Repercussão Geral, cujo paradigma é o recurso ordinário 590-809 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, julgado neste tribunal pleno, julgamento publicado em 24 de novembro de 2004. Lá se assentou o seguinte: esta é a tese nuclear que está no tema 136.
não O plenário cabe julga a ação contra a decisão do STF sobre possibilidade de compensação de créditos do IPI na aquisição de insumos com alíquota zero. à época da formalização. Quem vota é o ministro Edson Fachin, por videoconferência. Ainda que ocorra posterior superação do precedente. Então, senhor presidente e senhores ministros, a base constitucional e também infraconstitucional que entendo limitar o juízo rescindendo diz respeito ao contido no inciso 36 do artigo 5º, quando preserva, sem discussão, a coisa julgada como garantia constitucional. E, do ponto de vista da legislação especial, o Código de Processo Civil de 2015, conhecido Código Fux, senhor presidente, no seu artigo 926, prevê, com o devido merecimento doutrinário e pragmático, que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Portanto, entendo aqui que, em homenagem a esta compreensão e em homenagem aos limites do juízo rescindendo, creio que tais circunstâncias trazem à colação o não conhecimento da presente ação rescisória. Para tanto, há, em meu modo de ver, doutrina reconhecida e ilustrada que dá fundamento a esta percepção. Valho-me aqui das lições do eminente professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, professor Luiz Guilherme Marinoni, que é categórico ao reconhecer na jurisprudência deste tribunal o entendimento de que não cabe ação rescisória, com exceção dos casos de controle concentrado de constitucionalidade, sob pena, diz o professor Marinoni, de desprezo à garantia constitucional da coisa julgada. Cito texto específico de doutrina de autoria do eminente professor titular de Direito Processual Civil. Há também doutrina específica do processo tributário que alerta que admitir ação rescisória resultaria na rediscussão de conflitos já pacificados pelo Poder Judiciário, contrariando a finalidade de mitigação das demandas seriais e previsibilidade, a estabilidade e a coerência dos pronunciamentos judiciais. Referindo-se aqui ao artigo 926 do CPC de 2015, ao tempo em que relativiza a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão afetada pela garantia fundamental da coisa julgada. É o que escrevem os professores Lucas Bevilacqua e Alexandre Coelho de Oliveira em estudo precisamente sobre a ação rescisória no controle superveniente de constitucionalidade em matéria tributária, texto recente de 2020. O tema que assim vem na doutrina não está distante das compreensões que este tribunal entende como assentada na percepção de diversos precedentes. Dentre eles, cito aqui a ação rescisória 2370 da relatoria do saudoso ministro Euriza Vaz, julgada rescisória aqui também no Pleno, e publicado o resultado do julgamento em 12 de novembro de 2015, assentando que o tribunal afirmou que a superveniente modificação da sua jurisprudência, que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a acreditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero, não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência
até então vigente no próprio Supremo Tribunal Federal. Cito também, senhor presidente, da relatoria de Vossa Excelência nessa direção, aplicando o enunciado da súmula 343, ação rescisória 1415. Aqui estou a citar a decisão tomada no agravo regimental em sede desta ação rescisória, julgamento de 9 de abril de 2015, relator, como disse o nosso eminente ministro-presidente, ministro Luiz Fux. Há também outros precedentes que estou aqui a citar e que constam do voto que deixei à disposição de Vossas Excelências. Por isso, senhor presidente, senhoras ministras, em que pese as compreensões distintas, em que pese mesmo o exame distinto que se poderia fazer adentrando-se ao juízo prevalente correntemente nesta matéria, diante do exposto de tudo mais que consta do voto que fiz chegar a Vossas Excelências, no âmbito, como disse e repito, no âmbito e no limite do juízo rescindente, em homenagem à segurança jurídica e em homenagem à coisa julgada, voto pelo não conhecimento da presente ação rescisória, mantendo-se incólume o acórdão rescindente no tocante ao direito que reconheceu em favor da recorrente. E é como voto, senhor presidente, e, nesse sentido, ao final do dispositivo, também determina a fixação de verba honorária de 20% sobre o valor atualizado da causa. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pela síntese e profundidade do voto. Eu só gostaria de aproveitar para corrigir duas omissões de agradecimento que não veiculei em relação às generosas palavras do Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e da doutora Luciana Miranda Morel. Muito obrigado também. Passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, revisor. Presidente, aqui também farei uma breve síntese, juntando o voto posteriormente. Já adianto que, assim como o eminente ministro Edson Fachin, entendo que não existe razão à altura. Nesse caso específico, entendo incabível a ação rescisória. O que se pretende, isso foi já dito detalhadamente pelo eminente ministro Edson Fachin, o que se pretende, na verdade, é a rescisão de um acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Plenário Federal, julga a ação contra a decisão do STF sobre possibilidade de compensação de créditos do IPI na aquisição de insumos com alíquota zero. Adequada, porque novos precedentes No plenário físico do STF, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, é uma alteração de posicionamento aqui, que é alegada, alteração exatamente detalhado pelo eminente relator, da questão do embasamento constitucional para o creditamento presumido de IPI nas aquisições de matéria-prima e de insumos desonerados nessa tributação no início da cadeia. O tema, à época, foi objeto de debates, foi objeto de decisão, em que pese, posteriormente, ter sido alterado, isso, a meu ver, não permite que afetemos a garantia da coisa julgada. Exatamente porque, se amanhã houver uma nova interpretação, uma evolução ou uma própria involução, mas se houver uma nova alteração, novamente caberia uma ação rescisória. Não é essa, ou não são essas as hipóteses previstas legalmente para o cabimento da ação rescisória. Não há viabilidade, a meu ver, na desconstituição de uma tutela outorgada pela Corte em virtude de posterior modificação de entendimento jurisprudencial. E aqui eu faço questão de citar, porque prestei muita atenção às sustentações orais, o que foi alegado da tribuna, a questão de que
o acórdão que se pretende rescindir teria terminado, ou teria sido julgado em seu final, obtido o trânsito em julgado, após a alteração de posicionamento da Corte. Não me parece correto isso. Isso é muito importante na cronologia de tempo. O RE 350-446, que é exatamente objeto dessa ação rescisória, ele foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 18 de dezembro de 2002, onde se fixou a tese de que era possível o creditamento do IPI nas hipóteses de aquisição de insumos isentos e com alíquota zero. Houve embargos de declaração pela União. Esses embargos, esses primeiros embargos, foram rejeitados pelo plenário em julgamento proferido em 15 de fevereiro de 2007. Houve novos embargos, também aí não conhecidos, aqui os segundos embargos, nem conhecidos pela Corte, certificando-se o trânsito em julgado desse RE, objeto da rescisória, certificando-se o trânsito em julgado em 26 de 10 de 2010. Por sua vez, os REs 353, 657 e 370, 682, que apontam a alteração da jurisprudência, a modificação da jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esse creditamento, eles foram apreciados pelo plenário em 25 de 6 de 2007. Vejam, depois, não só do julgamento do mérito do RE, depois da rejeição pelo plenário dos primeiros embargos, que foram julgados esses REs. Só que eles só transitaram em julgados, porque também houve embargos de declaração, só transitaram em julgado em 19 de outubro de 2010. Ou seja, a alteração jurisprudencial, a alteração de posicionamento do Supremo Tribunal Federal se deu após o término do julgamento do acórdão que hoje se pretende rescindir. Então, já estava protegido pelo manto da coisa julgada, sem, a meu ver, com todo o respeito às posições em contrário, sem que a hora incida qualquer hipótese legal que permita a rescisão desse acórdão, sob pena, aqui, como também já dito pelo eminente ministro relator, de uma insegurança jurídica muito grande. São hipóteses excepcionalíssimas que permitem a ação rescisória e nenhuma dessas hipóteses excepcionalíssimas, a meu ver, aqui está presente. Então, presidente, com essas rápidas razões, acompanhando integralmente o eminente ministro relator, eu voto assim como o relator, o relator votou pela improcedência? Não, pelo não conhecimento. Exato, o relator julgou pelo não conhecimento. Não conhecimento, acompanha o relator. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes também pelo voto sintético, mas muito esclarecedor. E agora passo a palavra ao senhor excelência ministro Nunes Marques para o seu voto. Senhor presidente, antes de mais nada, quero parabenizar a lembrança e a iniciativa do ministro Alexandre de Moraes em lembrar dessa data memorável. Ministro Nunes Marques, por videoconferência. Eu me associo às justas menções honrosas feitas pelos meus pares a Vossa Excelência. Parabenizo Vossa Excelência pelos 10 anos como ministro da mais alta corte do nosso país. Em pauta, a ação rescisória 2297, União contra Nutriara Alimentos LTDA. Plenário julga a ação contra a decisão do STF sobre possibilidade de compensação de créditos do IPI na aquisição de insumos com alíquota zero. Não só a nossa corte, mas também toda a magistratura nacional, como chefe do Poder Judiciário, conduzindo com maestria, com muita competência, com muito equilíbrio, o Poder Judiciário em um momento, talvez o momento mais difícil do Brasil, quiçá do mundo. Então, parabéns
por essa condução. E aproveitar o momento também e desejar boa tarde a todos. Senhor presidente, eu tenho um voto mais extenso, mas eu vou, em homenagem também aos meus pares, eu vou ler um voto mais resumido. Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União, Fazenda Nacional, em face de Nutriar Alimentos Limitada, objetivando, com fundamento no artigo 485.5 do CPC de 73, rescindiu o acordo proferido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 350.446, Paraná. É o sucinto relatório do essencial. Adota-se no mais o relatório do eminente ministro Edson Fachin. Ressalto inicialmente que a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória para impedir a execuibilidade do título executivo judicial transitado em julgado em relação ao qual, posteriormente, esta Corte veio a fixar, no âmbito da repercussão geral, entendimento em sentido oposto, somente passou a existir em 16 de março de 2016, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Por expressa disposição do artigo 1057 do Código de Processo Civil, aquela possibilidade não se aplica às decisões transitadas em julgado antes da entrada em vigor da novel Lei Adjetiva Civil, como é o caso dos autos, uma vez que o acórdão que se pretende rescindir transitou em julgado em 18 de outubro de 2010. A súmula 343 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe ação rescisória por ofensa literal de disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseada no texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. E esse é exatamente o caso dos autos, pois a época em que proferida a decisão rescindenda, em 18 de dezembro de 2002, havia nos tribunais pátrios interpretação controvertida do texto legal. Embora reconheça a existência de posicionamento contrário, no sentido de que a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal seria aplicável nas hipóteses em que a oscilação jurisprudencial tenha se verificado no âmbito do próprio STF, entendo que esta leitura restringe o teor da súmula, cujo texto menciona expressamente a existência de interpretação controvertida nos tribunais e não especificamente no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, recente precedente de relatoria do ministro Marco Aurélio, ação rescisória, verbete número 343 da súmula do Supremo. O enunciado número 343 da súmula deste tribunal deve ser observado em situação jurídica na qual inexistente controle concentrado de constitucionalidade. Haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, principalmente quando o Supremo tenha sinalizado, no primeiro passo, ótica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. Precedente, recurso extraordinário, número 590.809, pleno, de minha relatoria, com acordo publicado no Diário de Justiça de 24 de novembro de 2014. Ação rescisória 2385, em sede de agravo regimental, relator ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 13 de outubro de 2020. É certo que a controvérsia foi dirimida por esta Corte por ocasião da prolação do acordo que se busca rescindir, qual seja, acórdão no RE 350.446, cujo julgamento, juntamente com os recursos extraordinários, número 353.668, Paraná, e número 357.277, Rio Grande do Sul, assentou o entendimento do Pleno do Supremo em 2002 acerca do tema. No julgamento do tema 136, cujo paradigma é o RE 590.809, o qual tinha por pano de fundo justamente uma ação rescisória, objetivando rescindir decisão que versava sobre o direito de um contribuinte creditar-se de valor a título de imposto sobre produto industrializado, IPI, em decorrência da aquisição de insumos isentos não tributados ou sujeitos à alíquota zero, esta Corte assentou o entendimento de que se aplica a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal aos casos de ação rescisória fundada em ofensa literal ao dispositivo de lei, quando a norma constitucional possui interpretação controvertida à época da formação do acordo rescindendo. No mesmo sentido, o seguinte precedente: ação rescisória, violação a literal dispositivo de lei, interpretação, divergência negativa de seguimento, envolvida norma de interpretação controvertida, incabível a rescisória, verbete 343 da súmula do Supremo, ação rescisória 2435, de agravo regimental, relator ministro Marco Aurélio, primeira turma, julgado em 25 de agosto de 2015.
Outro sim não prospera. A alegação de que o trânsito em julgado do último recurso interposto em face do acordo recidente deu-se em 2010, ou seja, após a alteração jurisprudencial. Isso porque, embora a jurisprudência desse Supremo Tribunal tenha assentado, desde 25 de junho de 2007, ser inviável a utilização de créditos tributários correspondentes à aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero no que concerne ao imposto sobre produtos industrializados IPI, o julgado rescindendo é anterior a este período, porque ambos os embargos de declaração interpostos pela União não foram providos, não havendo modificação do julgado levado a efeito sob a égide de orientação que só foi posteriormente alterada. Por fim, conforme entendimento firmado na ação rescisória 1956, em sede de agravo regimental, de relatoria da eminente ministra Rosa Weber, a tese 136, que ora se aplica, não leva em conta o lapso temporal decorrido entre o julgamento e a publicação do respectivo acórdão da virada jurisprudencial. Dessa forma, a modificação do entendimento deste tribunal a respeito do creditamento de IPI pela aquisição de insumos não poderia mesmo autorizar de per si o ajuizamento de ação rescisória amparada no inciso 5 do artigo 485 da então vigente Lei Administrativa Civil, sob pena de se transmudar a sua natureza em instrumento de uniformização de jurisprudência, escopo que não se cogita. Nessa linha, os seguintes precedentes: ação rescisória 2770, de relatoria do ministro Teoriza Vasque, Tribunal Pleno; ação rescisória 2341, em sede de agravo regimental, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Diante do exposto, senhor presidente, eu acompanho o relator, vinha também na linha do ministro Alexandre de Moraes julgando improcedente, mas ancoro na parte dispositiva, não conhecendo a rescisória nos termos do eminente relator. Então, agradeço o voto de Vossa Excelência, também sucinto em razão do melhor... para fazer a juntada do voto integral, presidente. Pois não, em razão do aproveitamento da sessão. Na última assentada, nós afirmamos, por manifestação do próprio ministro Roberto Barroso, seu impedimento, essa sua suspeição, de sorte que passo agora a palavra à Sua Excelência, a ministra vice-presidente Rosa Weber. Obrigada, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, eminentes pares, querida ministra Carmen Lúcia, senhor procurador-geral da República, doutora Luciana, doutor Jorge, a quem cumprimento pelas belas sustentações orais. Por videoconferência, vota a vice-presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Para homenagear Vossa Excelência, ao fundo, quadro em parede branca. 3 de maio, em que se comemora uma década do exercício da jurisdição constitucional por Vossa Excelência, e temerosa, eu fiz temerosa de não poder estar hoje aqui presente para dizer pessoalmente algumas... O plenário julga a ação contra a decisão do STF sobre possibilidade de compensação de créditos do IPI na aquisição de insumos com alíquota zero. Caminho percorrido por Vossa Excelência, como magistrado ilustre, como eminente doutrinador, para destacar o que para mim é essencial. É o belíssimo ser humano que é Vossa Excelência. Um homem do seu tempo, um homem generoso, um homem fiel aos valores de sua fé e de sua sólida crença na humanidade, na tolerância e no respeito à alteridade e à dignidade humana. Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, é um belíssimo ser humano, merecedor de todo o meu respeito, da minha admiração. Vossa Excelência é um grande amigo e eu parabenizo nessa data, desejo-lhe um continuado sucesso e muita felicidade, não só na presidência desta Suprema Corte, como também na continuidade do exercício da jurisdição constitucional. Quanto ao processo, senhor presidente, que estamos a apreciar, essa ação rescisória, eu comungo em gênero
gênero, número e grau com o voto do eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, e do ministro revisor, ministro Alexandre de Moraes, a quem também parabenizo. Eu trago um voto escrito, vou me dispensar da leitura e dizer que, tal como Suas Excelências e também os colegas o eminente ministro Nunes Marques, que me precedeu, eu voto no sentido do não conhecimento da ação rescisória, pedindo vênia eventuais compreensões contrárias. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, pelas generosíssimas palavras de Vossa Excelência. Vossa Excelência também está de parabéns, porque a partir do meio-dia de hoje tornou-se mãe 2 vezes, com a sua netinha, né? Que nasceu. É uma felicidade para todos nós. Ao centro da mesa, no plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Votar, propiciando a brevidade dos trabalhos. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. E concedo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro e amigo Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente. Subscrevo desde logo todas as homenagens e cumprimentos realizados a Vossa Excelência nesses 10 anos de jurisdição constitucional e agora à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Senhoras ministras, senhores ministros... Quem vota é o ministro Dias Toffoli por videoconferência. A doutora Luciana, o doutor Jorge, que falaram nestes autos, e digo, senhor presidente, rapidamente que estou acompanhando os votos já proferidos a partir do eminente relator. O plenário julga a ação contra a decisão do STF sobre possibilidade de compensação de créditos do IPI na aquisição de insumos com alíquota zero. Agora a palavra a Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, aos quais cumprimento na pessoa do ministro relator Edson Fachin, senhor procurador-geral da República, senhores advogados que assumaram a tribuna, não posso deixar, senhor presidente... Por videoconferência, o voto da ministra Carmen Lúcia. Ainda que virtual, não era o abraço que eu queria dar, mas sei que Vossa Excelência tem certeza de que estou abraçando com o coração. Vossa Excelência, por esses 10 anos, por tudo que representa esses 10 anos como coroamento de uma carreira brilhante, mas hoje me lembrei, senhor presidente, de uma fala que Vossa Excelência certamente nem se lembrará no tumulto das ideias e da vida, do ministro Salvio Figueiredo, que no evento... Sentada em cadeira branca, usando toga preta sobre os ombros, vota a ministra Carmen Lúcia. Em que Vossa Excelência estava presente. Vossa Excelência era o amigo de que ele precisava e com quem ele contava permanentemente. E, neste sentido, portanto, tenho para mim que Vossa Excelência é, para nós todos, seus amigos, o que o ministro Salvio dizia, e ainda anteontem, no evento sobre o professor Paulo Bonavides, eu li o final de uma carta que aquele grande constitucionalista me escreveu, e no qual ele sempre dizia ao final: meu grande abraço do amigo certo de todas as horas. Vossa Excelência é como o professor Paulo Bonavides, ainda que sem precisar de manuscrever, como ele fez para mim algumas vezes. É o amigo sempre certo de todas as horas, e é isso que conta na vida. Para mim, conta os afetos. O mais é a adjacência. Na essência está o coração de cada um de nós. Portanto, mais do que cumprimentar Vossa Excelência, eu cumprimento todos nós que temos essa oportunidade de estar convivendo com o grande ser humano que Vossa Excelência é, à parte, não fosse pouco, estar na presidência no momento em que precisava de alguém com o rigor, mas com a lianeza com que Vossa Excelência, firme, porém generoso, trata todas as questões do Brasil, como trata todas as nossas questões de seus amigos. Quanto ao tema específico que nos é posto agora nessa ação rescisória, senhor presidente, cumpre-me de pronto dizer que estou acompanhando o voto do ministro relator pelo não conhecimento, pela singela circunstância de que, como pus no voto escrito de que farei juntada,
se a cada momento, como bem lembrou aqui o ministro Fachin, que houver uma alteração da jurisprudência, se tiverem ações rescisórias, o princípio da segurança jurídica que se busca cumprir não teria o aperfeiçoamento devido. Portanto, neste caso, o que houve foi uma modificação devidamente documentada, afirmada por este Supremo Tribunal Federal, que não alcança a coisa julgada que já se tinha realizado neste caso nos termos da jurisprudência então prevalecente. Por esta razão, senhor presidente, eu estou, como disse, fazendo juntada de voto escrito e votando no sentido do não conhecimento, que ajusta apenas a parte final, porque tinha inicialmente preparado no sentido da improcedência, mas ausentes as condições de conhecimento da ação, voto no sentido do não conhecimento desta ação rescisória, acompanhando, portanto, o encaminhamento dado no voto do ministro relator e é como voto. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo abraço amigo que eu senti de perto e pelo voto que Vossa Excelência acaba de proferir. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Obrigado. E aproveito para associar-me aos cumprimentos que foram externados por todos aqueles que usaram da palavra antes de mim e que o cumprimentaram pelos 10 anos de judicatura neste Supremo Tribunal Federal e exaltaram a sua brilhante carreira profissional. Por videoconferência, vota o ministro Ricardo Lewandowski. Os meus cumprimentos efusivos. Ao fundo, parede clara. Porque Vossa Excelência se faz merecedor de todas aquelas palavras que foram ditas de encômio, enfim, por tudo que Vossa Excelência tem realizado em prol não apenas da magistratura, mas também, por que não dizer, da própria sociedade brasileira. Com relação ao tema Plenário julga a ação contra a decisão do STF sobre possibilidade de compensação de créditos do IPI na aquisição de insumos com alíquota zero. Do relator e do revisor. E peço licença para fazer menção a um agravo regimental de número 2.341, que foi submetido ao Pleno de minha relatoria, em pauta, a ação rescisória 2297, União contra Nutriara Alimentos LTDA. Ação rescisória. E tal como o fez a ministra Carmen Lúcia, eu assentei neste meu voto, que foi acolhido pelo colegiado maior da Casa, que a coisa julgada consiste numa cláusula pétrea constitucional, da qual decorre a excepcionalidade da rescisória. Portanto, senhor presidente, com essas brevíssimas palavras, acompanho in totum o relator. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski, pelo seu voto e pelas palavras generosas dirigidas a mim. E agora concedo a palavra a Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Presidente, cara ministra Rosa Weber, cara ministra Carmen Lúcia, caros ministros, e inicialmente também eu gostaria de me somar às palavras de júbilo e de encômio. Ministro Gilmar Mendes, por videoconferência. De judicatura de Vossa Excelência no Supremo Tribunal Federal. Como já foi notado, é o coroamento de uma brilhante carreira jurídica, de uma brilhante carreira acadêmica e de uma brilhante carreira na magistratura. Eu, de fato, me somo às palavras de todos aqueles, a começar do ministro Alexandre, que ressaltaram as suas grandes qualidades. Em relação a esse tema, como todos sabem, eu guardo reservas, especialmente no que concerne a aplicação da súmula 343 em matéria de interpretação constitucional. Eu tenho a impressão de que nessa matéria, como se sabe, nós já fomos e voltamos, e eu espero até que voltemos em outro momento, porque entendo que a aplicação em matéria de interpretação constitucional acaba por enfraquecer a força normativa da Constituição e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Ao lado disso, como sabemos, também temos
confusões que decorrem agora de aplicação do novo Código de Processo Civil, com os critérios de rescisória a partir do momento da mudança. Mas isso tudo pode-se discutir, talvez, num raciocínio de lege ferenda, e talvez isso possa oportunamente ser alterado. O que, de fato, ficou claro da posição do eminente relator é que o julgamento, este julgamento, iniciou-se, quer dizer, consolidou-se inicialmente em 2003. E depois houve, então, as mudanças, e, claro, aqui, embargos de declaração que impediram o trânsito em julgado e que só possibilitou o trânsito em julgado já em 2010. Mas há quase uma concomitância de orientações, se nós formos olhar a marcha dos processos. De modo que, a mim, me parece extremamente delicado, em casos que tais, assentar que havia um novo entendimento, um entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado que deveria levar à rescisória. Por essas razões, eu estou subscrevendo às inteiras o voto do eminente ministro Edson Fachin e, portanto, também não... Uma tela de... tipo um PowerPoint, né? Não conhecendo os termos do seu voto. Tivemos aí uma intervenção de terceiros que não sabemos. Bom, eu queria também parabenizar o ministro Edson Fachin pelo voto que foi proferido, e eu entendo que o Supremo Tribunal Federal rejeita essa ação por ambas as teses firmadas. Primeiro, porque, à época, realmente, essa lei, essa tese, era de interpretação controvertida. Então, Com a palavra, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Sentava que interpretar não é violar. E depois, na repercussão geral, cuidou-se de que o entendimento superveniente não pode ser causa pendente de uma ação rescisória, salvo se a época da decisão já havia essa modificação. Em pauta, a ação rescisória 2297, União contra Nutriara Alimentos, LTDA. O ministro Edson Fachin, jurisprudência íntegra, coerente e estável, estava exatamente sinalizando para a necessidade de a jurisprudência, a semelhança da lei, conferir segurança jurídica. Foi por isso que nós adotamos esse instrumento do sistema anglo-saxônico com a técnica da prospective overruling, ou seja, a modulação temporal mudou o entendimento, o jurisdicionado não pode ser pego de surpresa e violar a segurança jurídica. Eu, inclusive, aqui no voto, eu faço uma menção ao recurso extraordinário que Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, teve a oportunidade de me dar a honra de citá-lo, onde eu afirmo, então, o que se espera da jurisprudência se ela é um fator de previsibilidade e segurança jurídica? Eu respondo que ela seja estável. Mas, se ela não for estável, quando houver uma modificação dessa jurisprudência, haja efetivamente uma modulação, que é esse overruling para frente, prospective overruling, para não criar um estado de surpresa no cidadão jurisdicionado. E aqui, então, eu me deparo, então, com a tese que nós já firmamos no tema 136. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento do relatório plenário do Supremo Tribunal à época da formalização do acordo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Então, a contrário senso, nós estamos exatamente não só aplicando a súmula 343, como também a tese formulada no artigo 136. Eu queria só fazer uma observação, sem nenhuma crítica à Fazenda, mas a Fazenda está, por dever de ofício, promovendo a ação rescisória e há outras teses que foram modificadas. Eu, particularmente, no Superior Tribunal de Justiça, entendi que 0 é 0, não tem acreditamento. Mas eu, quando aqui cheguei, cedi, evidentemente, a jurisprudência firmada. Mas como
a Fazenda Pública, ela sempre manifesta a pretensão reincidenda em relação às modificações jurisprudenciais, o que traz um abalo à segurança jurídica, eu queria só sopesar, com todo o cuidado necessário, sopesar apenas o seguinte: se nós não conhecermos da ação, essa decisão não fará coisa julgada material. A vantagem da coisa julgada material é exatamente tornar imutável e discutível a decisão. Então, não caberão mais ações rescisórias sobre nem esse tema e nem sobre a modificação jurisprudencial sobre outros temas tributários. E aqui o que o ministro Fachin propõe é exatamente dizer que esta hipótese suscitada, e Vossa Excelência utilizou essa expressão, ela não é capaz de conduzir a procedência do iudício reincidens, que é o primeiro. Primeiro desconstitui para depois rejulgar. Nós não estamos nem rejulgando, nós estamos ficando no iudício reincidens. Então, eu só queria ponderar que, por exemplo, se a ação processual fosse proposta fora do prazo e com outros requisitos faltantes, nós não conheceríamos. Mas o meu temor em termos de segurança jurídica é que, se nós não conhecermos, a Fazenda Pública, vamos dizer, por dever de ofício, ela vai tentar outras ações rescisórias, porque essa decisão não fará coisa julgada material. Então, gostaríamos que nós, talvez, imaginássemos uma maneira de criar aí uma fechadura, como dizia o professor Barbosa Moreira, um cadeado, mas que não tem mais chave para abrir. E eu perguntaria ao relator que Vossa Excelência, me perdoe, só fazer essa ponderação. Vossa Excelência, senhor presidente, obrigado pela ponderação, sempre lúcida, que vem de Vossa Excelência. Do ponto de vista da técnica processual, creio que Vossa Excelência está indicando numa direção profundamente sólida. Reitera o ministro Edson Fachin. Me preocupei em assentar o não conhecimento, senhor presidente, para resolver este caso. Este caso tem quase 20 anos. E a matéria, de um modo geral, tem todas as singularidades que envolvem esse debate e outras circunstâncias que podem, a tempo e modo, serem verticalizadas por esse tribunal. Não creio, dizendo com a minha percepção, senhor presidente, que este seja o bom caso para usar esta chave que é imprescindível que Vossa Excelência está a mencionar. Eu creio que solvermos este caso e assentarmos essa hipótese, ainda que no juízo rescindendo, por si só, já é uma mensagem em favor da jurisprudência íntegra e estável. E, evidentemente, em havendo provocações, o tribunal, a tempo e modo, poderá dar esse passo adiante que Vossa Excelência propõe. Concordo com Vossa Excelência, proclamo o resultado. A Corte, por unanimidade, não conheceu da ação decisória. Nós temos do voto do relator, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. O ministro recebe uma porção de papéis. Assim. Então, eu vou chamar agora o segundo feito da pauta de hoje, que é o recurso ordinário 11.019.37, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. É uma tese extremamente interessante, é um debate muito instigante na doutrina, que é o alcance do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública sobre competência jurisdicional. Eu anoto aqui, e aí nós temos um faltante só, né? Eu anoto aqui, é recurso ordinário, eu anoto aqui o impedimento do ministro Dias Toffoli, confirmando, ministro Dias Toffoli? Sim, eu estou impedido neste caso. E também do ministro Luiz Roberto Barroso, confirmado? Então, com esse quórum, obedecidos essas interdições processuais, eu passaria para o ministro Alexandre de Moraes
a palavra para o relatório. Eu só queria esclarecer que nós temos muitas sustentações orais. Então, tenho a impressão de que Vossa Excelência poderia fazer o relatório e eu interrompo a sessão e vamos escolher todas as sustentações orais depois. O plenário está de acordo? Se o plenário está de acordo, então eu vou assim proceder. Então, ministro Alexandre Moraes, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório no recurso extraordinário 1.101.937, proveniente de São Paulo. Presidente, tratam-se aqui de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se discute o tema 1075 de repercussão geral. A questão é se o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública se harmoniza ou não com a Constituição de 1988. Na origem, o IDEC, Instituto Relatório do ministro Alexandre de Moraes. Ajuizou em favor do plenário físico do STF ação coletiva de revisão contratual em face da Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias. Nessa demanda, processada com base no artigo 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, o IDEC buscou a declaração de nulidade de cláusulas e contratos de financiamento firmados no âmbito do sistema financeiro habitacional. Em primeira instância, houve o deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela para suspender a eficácia das cláusulas contratuais contestadas, bem como para sustar as execuções judiciais já iniciadas. Houve agravo de instrumento interposto pelas instituições financeiras, onde se questionavam diversas matérias, de dispendência da ação coletiva e legitimidade ativa do IDEC, necessária identificação dos associados, entre outras, inclusive, a que nos interessa no presente momento, a limitação territorial das decisões proferidas na ação coletiva. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por maioria, determinou a cassação da decisão agravada e a continuidade das execuções extrajudiciais que estavam sendo processadas com base no Decreto-Lei 70, lá de 1966, entendendo ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a recepção pela Constituição do referido decreto. Houve embargos de declaração opostos pelos bancos e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, acolheu parcialmente para assentar que, em que pese ser inaplicável, no seu entendimento, o Código de Defesa do Consumidor, a hipótese persistia a legitimidade ativa do IDEC, não havia dispendência, e novamente aí o cerne da questão, e que os limites territoriais das decisões proferidas em primeiro grau irradiam efeitos em todo o território nacional para qualquer mutuário, não haveria incidência do disposto no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347. Recurso especial, os recorrentes pleiteando a reforma do acórdão, houve decisão monocrática da ilustre ministra Fátima Nancy Andrighi, pelo qual o STJ acolheu em parte a resignação dos bancos, aplicando o entendimento de que a sentença proferida em ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão. Exatamente é o texto do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. As partes interpuseram agravos internos, que foram desprovidos pela terceira turma. Houve, por parte do IDEC, embargos de divergência. E esses embargos de divergência foram acolhidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para restabelecer o acórdão recorrido na parte em que afastou a incidência do artigo 16, ou seja, afastou a limitação territorial constante no texto da Lei 7.347 de 1985. Em face desse acórdão, nos embargos de divergência, o Itaú Unibanco interpôs recurso extraordinário, alegando violação ao artigo 5º, 37, artigo 5º, 53 e 54, artigo 22, inciso 1º, artigo 97, com alegações
basicamente, as principais, entendendo pela possibilidade da eficácia da sentença coletiva, pela impossibilidade, da eficácia da sentença coletiva se estender para além da competência territorial do juiz prolator, e que isso já houvera sido decidido pelo Supremo no julgamento do RE 612043, que tratou da questão das ações coletivas. E também dizendo que haveria uma violação ao artigo 97, porque o acórdão recorrido não teria analisado a constitucionalidade ou não do artigo... Em pauta, recurso extraordinário 1.101.937. Caixa Econômica Federal e outros bancos contra Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Semelhantes. O IDEC, nas suas contrarrazões... Relator, ministro Alexandre de Moraes. Inexistência de violação aos dispositivos constitucionais, ausência de impugnação específica, que faria incidir a súmula 284. No mérito, apontou a inaplicabilidade do tema 499 para o caso em questão, a inexistência de violação do artigo 97 da Constituição Federal, e reafirmou que o STJ aplicou simplesmente uma interpretação do artigo 16, lhe conferindo com base no próprio artigo 2º da Lei 9.494 de 97, para decidir que a limitação territorial não se aplica a todas as ações civis públicas, porque o escopo da tutela coletiva seria garantir o resultado útil do provimento judicial àqueles que foram lesados. Todos os apelos foram admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça com a remessa à Corte. Aqui, presidente, também de forma sucinta, recebido aqui o processo a mim distribuído inicialmente por vislumbrar ofensa ao artigo 97 da Constituição e a súmula vinculante 10, dei provimento aos recursos extraordinários para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em embargos de divergência. Dessa decisão houve agravo interno, reanalisei, realmente afastei essa ofensa, reanalisando o caso, e a partir daí propus ao plenário da Corte a repercussão geral da matéria. Em 13 de fevereiro de 2020, o plenário da Corte reconheceu a repercussão geral da matéria em acórdão assim emendado. Revela especial relevância, na forma do artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, a questão sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347, com a redação dada pela Lei 9.494 de 97, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Deferi o ingresso de diversos amicicures, assim como também indeferi dos demais. Exatamente, presidente, aqui também merece uma reflexão. Se tivesse deferido o ingresso de todos os amicicures... No plenário físico do STF, o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Tentação oral, nós daríamos 30 segundos para cada um. Ou seja, algo que fica absolutamente ao fundo, parte da plateia, suas poltronas, a maioria vazias. A todos aqueles que pediram para ingressar, ao invés de ajudar a Corte, acaba atrapalhando os trabalhos da Corte. Então, fixei, como estou fixando em outros casos de minha relatoria, fixei um número máximo de amicicures para que todos possam exatamente vir aqui sustentar e apresentar argumentos sem uma correria de tempo, simplesmente para mostrar uma presença. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento dos recursos extraordinários, ou seja, pela manutenção do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em embargos de divergência, salientando que, abre aspas, a resolução da ação coletiva há de atender ao real e legítimo propósito constitucional de viabilizar um comando judicial célere e uniforme, com atenção à extensão do interesse meta-individual vindicado.
e que a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada, prevista no artigo 16 da Lei 7.347, dificulta o acesso à justiça e impede a efetiva entrega da prestação jurisdicional, concluindo que os efeitos e a eficácia da sentença não se balizam a priori por marcos territoriais. Atém-se aos limites objetivos e subjetivos do decision, levando em consideração, para tanto, a extensão do dano e a qualidade dos interesses transindividuais postos em juízo. Assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República. É o relatório, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes a síntese do relatório e, como havia indicado, nós temos 45 minutos de sustentação oral entre recorrentes e recorridos, 30 minutos distribuídos entre os Amit e Cúria e 15 minutos pela Procuradoria-Geral da República. Em razão exatamente dessa ordem de sustentações, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental, com antecedência de 7 minutos, que vamos descontar no retorno ao nosso julgamento. Então, está suspensa a sessão pelo tempo regimental.